Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do King Podcast. Hoje a gente tem mais uma convidada de honra aqui, né? Que vai ser um papo... Vai ser um papo cabeça. Do fogo. Vai ser um papo cabeça. Eu né? acho que vai ser bastante cajado. Falando da linguagem do crente, eu acho que vai ter amor, vai ter acolhimento, mas vai ter uns cajados bravos. Já fica um sinal de quem a gente está recebendo aqui hoje. Mas antes, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele comentário lindo, abençoado. E nesse episódio, com essa pessoa que a gente está recebendo hoje, você pode pedir uma oração, você pode pedir uma direção, porque eu acredito que ela tem muito para entregar. A gente está aqui com a pastora Midian. Pastora aí? Psicanalista. Forense. Não, a gente não sabe falar esse nome. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. I love you forever. Não, é porque ela é muito gringa, né? A gente vai falar sobre a missão dela. Que ela só fica lá fora, né? Isso aí. Ela Vamos nasceu, lá. né, com o coração. Fale pra gente quem é a pastora Midian. Em primeiro lugar, a honra e a glória do Senhor, mas a alegria minha de estar aqui. Amém. Porque quando Deus ele quer nos presentear, de verdade, ele nos dá amigos e irmãos. E a Bíblia diz, né, em Provérbios 17, em todo tempo amo um amigo, na angústia nasce um irmão. E 2 irmãos aqui que Deus me apresentou. Amém. Amo vocês 1.000.000. Em primeiro lugar, é isso, agradecendo a Deus. Em segundo lugar, eu falo que antes de qualquer coisa eu sou filha de um Deus, porque ele resgatou a minha paternidade. Se der, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu sou filha porque um pai, verdadeiramente, ele quer dar o melhor para o seu filho. Meu pai, ele sempre me dá o melhor, pela misericórdia. Hoje eu estou como psicanalista clínica e forense, porque o forense a gente cuida da parte verdadeiramente criminalista, então eu cuido de algumas pessoas nessa área. Então aí por isso que eu fui para essa área, né? E a clínica porque a gente faz esse ambiente de pegar e cuidar, de clinicar, né? De estar ali vendo a parte do psique e entendendo que, a gente vai falar daqui a pouco também um pouquinho, que o espiritual, de verdade, ele anda com material e tem traumas que precisa de ser tratado e não é que a pessoa está doida ou que a pessoa precisa de ser internada no sanatório, não. É que as emoções, quando ela não é tratada, ela traz problema para o físico, traz problema para a alma e nada à volta ela vai funcionar. E pela misericórdia, palestrante internacional, né? Ah, a gente esqueceu desse ponto. Achei que ela era só moradora internacional. Esqueci. Pela misericórdia do Senhor, né? Eu prego muito lá nos Estados Unidos e Deus tem operado maravilhas, mentora de algumas pessoas, né? Que eu falo que Deus tirou do lixo ao luxo, para a glória e honra do nome dele. Mãe da Miriam e do Michel, que estão ali. Meu príncipe e minha princesa, que eu amo muito, né? O bem mais precioso que eu tenho a eles. Verdade. E pastora na APEP Church, lá em Santa Cruz da Serra. Um beijo. Que é o ninho dos crentes. É o ninho dos profetas. É porque o nome da igreja é Igreja Apostólica Pentecostal Escola de Profeta. Meu então, Deus! é do manto e do remanto. É só manto e remanto. Então, é isso. E aqui, quando tem culto, é no Hotel Mediterrâneo, na Barra da Tijuca. Então, é isso. Mais ou menos isso. Para se apresentar, mais ou menos. Ela é mil coisas. Tem muita coisa. Não, e daqui a pouco vai sair o EP, né? Porque nós louvamos. A pessoa né? canta, gente. Por que a primeira pergunta... Não vai pedir pra ela cantar. Por que Deus dá tanto dom pra alguém e não dá pro outro? Por quê? Porque quem executa bem os talentos, a parábola, vamos lá. Quem não enterra, ele dá mais. Eu queria cantar na igreja. O Diego falou assim, fica quietinha, porque esse dom Deus não te deu. Não te deu? Não. Mas eu também não tinha o dom de cantar. É mesmo? Não tinha. Eu passei uma experiência e foi muito interessante. E eu costumo dizer uma coisa, que a unção te habilita a você conseguir coisas que verdadeiramente, às vezes, a faculdade não vai te habilitar, que a experiência não vai te habilitar, mas a unção, que é a presença do Espírito Santo te habilita. Na minha adolescência, eu passei uma situação que a gente foi num concurso de playback e tinha uma pessoa da minha família que canta muito, cantou e ficou zombando de mim, de uma prima, e falou, tua voz é horrível. E eu comecei a chorar, porque eu passei muita coisa na minha infância, então, traumas, abusos que eu passei, e eu cantava e era como a minha alma refrigerava
louvava, entende? Quando eu louvava para mim mesmo. E eu falo que o louvor, ele é uma oração cantada. E aí eu começava a louvar e eu falei, então não vou cantar mais não, já que a minha voz é horrível, Deus deve nem ouvir minha voz. E aí eu chorando, e eu também com raiva, falei, não vou mais cantar. E aí eu fui para casa da minha tia, num tempo tinha uma mulher lá, igual eu, né, do manto, do remanto. Aí ela vem, você, volta aqui, eu tinha 14 anos de idade. Ela coloca a mão na minha garganta. Meu Deus! Aí falou, assim te diz o Senhor, eu estou ungindo as tuas cordas vocais. E você não só vai louvar aqui no Brasil, mas em vários países, e eu vou curar câncer, e Deus curou já câncer, Deus já fez tanta coisa, e dali começou a mudar o tom, a voz, e eu falo que a unção, ela habilita. Na Rua Azusa aconteceu isso. Quem não sabia tocar piano, começou a tocar, quem não sabia. Então, não limite o poder do Espírito Santo, porque se você faz o seu melhor, o Senhor, ele não quer performance. Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 14, ele fala, a hora vem, e ele procura os verdadeiros adoradores, que o adora Espírito em verdade. Pedro, Arrasou, né? gente. Pedro tenho foi muita habilitado pergunta, ali também. Eles foram habilitados. Sim. Pedro prega para 2.000 pessoas mais. Sim. E ali as línguas que foram faladas ali, que foram reconhecidas por aquele povo também. Sim. Então, realmente, tem toda a razão. Muito legal. Eles começaram a entender um ao outro. E quem estava do lado de fora estava achando que eles estavam tudo embriagado. E aí eu me lembro, eu tenho que falar aqui. Fala. Lá em Nova York, eu fui... Chiquérrima. Não, quem vê assim, né, não tem noção que eu vim de Parada Angélica, morava numa casa de plástico. A bala cantando pra lá e pra cá, né, Duque de Caxias, porque a gente não pode negar as nossas origens. É verdade. E aí, quando eu estava lá em Nova York, minha amiga me levou para mim numa igreja, e ele é americano, mas também ele é da África, esse pastor, e ele é um médico. E aí acabou o culto, eu fui selar uma oferta, porque eu aprendi assim. E eu fui levar uma oferta, eu falei, ele pregou, foi tão bem, ela traduzindo, eu falei, eu quero selar essa palavra. Só que quando eu fui selar a palavra, Deus me tomou em línguas, e em português, e em língua dos anjos. E aí eu falei para minha amiga, traduz para ele o que Deus me usou. E aí ela começou a falar com ele em inglês e ela começou a chorar nervosa. E ela falou assim, ele entendeu tudo que você falou, isso. E eu comecei a chorar ali. Por quê? Porque eu não sei ainda, por enquanto, falar o inglês, né? Mas o Espírito Santo fez ele entender tudo que eu falei. Então, eu creio. É mais ou menos isso daí. Eu tenho uma pergunta aqui, mas antes dessa pergunta aqui que a gente separou, vou fazer uma outra pergunta. Sim. Como você sabe todos os versículos e onde estão as palavras? Porque lá em João... isso é uma coisa que muita gente pergunta para o crente. Sim. E fala, olha, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo falar, porque lá em Pedro, porque em Provérbios 28, 11, está dizendo... Como isso acontece? Então... Primeira coisa, a nossa mente, ela tem uma programação. Agora eu posso falar como futura neuropsicocientista, né? Como psicanalista, estudando a área da mente. A nossa mente, quando nós crescemos, dentro do ambiente que a gente cresce, nós temos uma programação mental. E aquela programação, se a criança ficar ouvindo o tempo todo, você é burro, você é burra, ele vai achar que ele é burro, não só o que puxa a carroça, mas que ele não é, ou seja, quando usa esse termo, é que você não é inteligente o suficiente para aprender aquilo dali. E o que acontece? Eu ia para a escola dominical quando eu era criança com a minha mãe, só que eu não entendia nada. Havia um bloqueio, porque existem coisas na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ela é o único livro que o autor está presente. O Espírito Santo, ele está presente. Só que o inimigo, ele vai tentar, vai dar sono, você vai sentir batalha espiritual. Então, além de você não conseguir guardar na sua memória, você também não vai conseguir, muitas das vezes, prestar atenção. Aí é na hora que entra os pensamentos intrusivos, né? Que nós falamos como especialista. E o que acontece? O que eu entendo? Na minha infância, eu tive muita dificuldade, porque eu passei por muitos momentos do meu pai agredir minha mãe, de confusão dentro da minha casa. Então, eu tive muita dificuldade de aprender. Então, eu tinha que ler 10 vezes o texto na escola para me conseguir a matéria. Eu sempre tive
muita dificuldade de aprendizado. Só que eu sempre fui muito esforçada. E eu sempre falo que o esforço vence o talento de verdade. E aí eu lembro que eu fiquei anos no mundo, né? E Deus usava vasos falando para minha mãe, a pior da tua família, porque imagina, né? Eu fui a pior e eu vou pegar aquela e vou fazer ser alguém que vai para os 4 cantos da terra. E aí, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu louvava. Que eu sempre gostei de adorar, como eu falei, só que eu não entendia nada da Bíblia. Eu falava assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se falasse para mim o que era exegese, hermenêutica, homilética, eu ia falar assim, eu acho que deve ser um omelete que tem que fazer. Eu nunca ia saber. E aí, o Espírito Santo começou a me incomodar para estudar. Só que eu lia, eu não entendia. Eu não conseguia entender, que dirá gravar. E eu falava assim, eu não entendo. Só que eu cresci, minha mãe, quando ela colocava jeitinho de castigo, porque todo filho de crente é uma benção, né? Pentecostal. Principalmente os que tem nome da Bíblia. Benção, Midian, né? Lá em Gênesis 25 fala que Midian é nome de Abraão e filho de Abraão com Quetura, né? Que foi a segunda mulher depois que Sara morre, de Abraão. E aí, Efraim, lá em casa, Efraim, Josué, Jesiel, enfim, vai. Tudo bíblico. As 12 tribos. As 12 tribos, quase. Porque 11 vivos, não, foi 11, 8 tá vivo. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus, caramba. E aí, o que, para vocês poderem, pra gente concluir essa fala, o que o Espírito Santo falou comigo? Eu ia pro monte, eu ficava até 8 horas da noite em jejum. E aí, Deus usava vaso, vinha a pessoa no meio do mato, assim te diz o Senhor, eu vejo uma Bíblia dourada na tua mão. Eu falei, gente, que Bíblia dourada é essa? Isso tem muitos anos. E não tinha essa Bíblia agora com pedra, que agora tem essas coisas, essas capas. E eu falava, gente, isso daí deve ser invenção, porque eu não entendo nada da Bíblia. Eu só sei o Salmo 91, porque minha mãe me colocava de castigo, como eu estava falando, e eu tinha que cantar o Salmo 91, que a gente fazia cantiga, de tanto que a gente, aquele capítulo no escudeiro ia né? Cantando. Ia cantando. E aí, eu falei, eu só sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu só sei do Salmo 91, mas eu não consigo entender. Aí o vaso falou assim, aí uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha, você não sabe, Deus usou um vaso, falou que eu vou pregar para um montão de mulher, para uma nação, só que eu não entendo nada. Isso daí o povo quer te idolatrar, porque você já canta, porque Deus já te usa na profecia. Olha. Aí eu fiquei triste, comecei a chorar. E aí eu passei uma fase que eu tive que morar numa casa de uma pessoa durante 6 meses, de favor. E nesses 6 meses eu não conseguia dormir à noite. Eu não tinha Bíblia de estudo. Meu sonho era ter uma Bíblia, porque a condição financeira era muito ruim. E eu lembro que eu lia a Bíblia e eu chorava. E eu falava, Senhor, se é o Senhor mesmo que usou esses profetas, eu quero pegar e entender a tua palavra. E ali eu senti como verdadeiramente iluminou a minha mente, mas todo dia, mesmo sem eu entender nada, eu ficava ali. Eu ficava ali estudando, lendo. Não tinha telefone, então não tinha como pesquisar nem Google, que hoje você tem chat GPT, tem tudo por aí, né, para facilitar. Era não tinha. Só meditação mesmo. Só meditação e pegava caneta sem entender o que eu estava falando ali, escrevendo, e eu ficava, eu acho que é isso e isso, mas Senhor me ajuda. E eu me lembro que um dia, na madrugada, eu sem conseguir dormir, e ali Deus falou assim, você é meu Daniel, no meio da Babilônia, e eu vou te dar ciência. E aí, por isso que eu acho que eu fui até estudar essa parte da neurociência, e aí eu comecei a entender, e ali eu senti iluminação de Deus na palavra. Eu creio. Dali, eu comecei a ser chamada para pregar, né, nas igrejas. A primeira igreja que eu preguei foi Internacional da Graça, do R.R. Soares. Caramba! Para mulheres, Bem mulheres diferente que vêm, do totalmente diferente do meu segmento. Suava a minha perna. E dali eu comecei a gravar. E o Espírito Santo, gente, eu vou te falar, ele é o nosso melhor e maior amigo. E peça a ele, jejue, ore, busque e não limite o poder, porque se você verdadeiramente fazer a tua parte, fizer, né? A tua parte. Tem gente que tem preguiça de ler, tem gente que tem preguiça de pegar e de meditar na palavra de Deus. Eu me lembro que eu fiquei 1 ano pregando. E eu lembro que quando a gente fala, lança teu pão sobre as águas, aí eu ficava falando, gente, imagina você lançar um pão, depois você pegar de muitos dias e achar o pão. Não tem como. Mas só que ali, quando eu fui saber do original, não era isso. O pão é semente. E eu pregando tudo errado. E aí eu falei, meu Deus, quando eu entrei no seminário, meus filhos estão aqui, eles eram bem pequenininhos. E eu falei assim, meu Deus, no começo o pastor falou, vou pagar as mensalidades
para você. Depois ele, Mídia, a gente não está conseguindo pagar o pastor e a pastora. Eu falei, não tem problema. E aí, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, o que eu faço? Comecei a fazer trufa. Eu não sou boa de cozinha, né? Mas eu falei assim... Que bom, não descobrimos passei, alguma coisa né? que você não é boa, né? Não passei em todas as filas, né? Lá no céu. Achei que Né, tinha filha? Não. Aí eu peguei e fui fazer trufa. Quando eu fazia em casa, eles pegavam a trufa para comer as trufas. E aí eu chegava no seminário com aquela bolsa, né? Que eu comprei uma bolsinha, aquela bolsa térmica. Chegava lá, toda semana aumentava a encomenda, mas chegava, já acabava. E eu peguei meu curso de seminarista, né, no básico, como vendendo trufa. Só que eu quero dizer que quem me deu a iluminação, você que está me ouvindo, você pode fazer aonde for, em Harvard, você pode fazer na Suíça, mas se você não jejuar, se você não orar, se você não obedecer, não vai adiantar nada. O segredo na iluminação da palavra de Deus. Ele vai fazer uma vírgula, você entender o livro inteiro. Ele vai fazer você entender numa palavra tanta coisa, porque o Espírito Santo, além dele habilitar, ele faz verdadeiramente ter a iluminação para a nossa vida. Arrasou. Amém. Vou fazer O minha Espírito próxima Santo pergunta. vai nos ajudar a gravar. Vai a Bíblia toda. Ele ajuda e também não é só ele. Você tem que, como está falando da reprogramação e a programação mental. Às vezes você foi programado a vida toda, talvez alguém que esteja ouvindo a gente, isso daí não é para você. Isso daí não é tão dom. Você não prega nada, tal. Não é sobre isso. Eu vim aqui, se teve alguém que programou a sua mente dizendo que você não é capaz, eu quero reprogramar através do nome de Jesus, dizendo que você é capaz porque você tem a mente de Cristo. E dizer para você que verdadeiramente Deus, ele é aquele que reprograma a nossa mente. Paulo foi essa pessoa, que é aquele que matava, não matava mais, e pelo contrário escreveu 13 cartas falando uma das que eu amo, Efésios 6:10, da armadura, né, de Deus. Então, eu quero dizer para você que eu sou uma verdadeiramente improvável que Deus, ele fez, não é meus méritos, não é sobre mim, a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, mas todo dia eu me esforço, todo dia, ontem não, na quarta-feira eu fui para a igreja, lá em Santa Cruz da Serra, e eu fui com a minha filha dentro do Uber, e eu li 30 páginas enquanto eu estava indo. Eu poderia ir descansando, porque eu estava cansada. No celular? Eu fui lendo, no celular, eu fui lendo o livro 30 páginas. Que legal. Eu Muito li massa. indo. Então, eu acho que esse é o segredo, você se esforçar. Porque é mais fácil falar que você não sabe, é mais fácil colocar a culpa nisso ou naquilo. Não nasci para isso, não tenho nasci pra tempo. isso. Não, vai meditando. E outra, como que fica mais fácil? Você leu, Provérbios 23:7. Por quem... Vai falar com alguém? Não, mas eu me lembro, porque o Espírito Santo, ele vai te trazer a lembrança. Mas você tem que verbalizar. Verdade. Porque se você não falar, você não vai conseguir lembrar. Então, verdade. verbalize, ok? Arrasou. Olha, Posso forte. fazer minha próxima pergunta? Pode, mas eu só queria fazer uma recapitulação. Recapitalização. Aqui o que a gente já falou. Para quem está chegando agora, talvez você abriu esse vídeo agora e você está ouvindo aqui com a gente a pastora Midian. E ela está trazendo alguns insights aqui sobre leitura bíblica, sobre experiências com Deus e também sobre mentalidade. Sim. E eu queria que, dentro dessa linha, antes dessa pergunta da Mar, que você falasse um pouco sobre identidade. Porque a primeira coisa que você falou foi sobre paternidade. Sim. E eu acredito que existe muita confusão com relação a isso, né? Sim. E também muita falta de paternidade. Sim. E com isso, muita gente fraca. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sobre paternidade? Sobre paternidade. Quando eu amo Jesus, né? Porque Jesus, ele foi aquele que ele ensinou o que é verdadeiramente ter a paternidade. Eu falo que o Messias, o nosso amado Jesus, ele ensina. E eu fui uma criança que eu tinha um pai presente, mas ausente. Então, eu acho que eu posso falar eu acho não, tenho certeza, que eu posso falar com propriedade sobre paternidade. A paternidade, ela é muito importante na vida, né,
da criança, já começando ali na infância. E a falta dela traz muitas consequências, porque às vezes o pai está presente, mas ausente, como quando ele maltrata a mãe ou quando ele não dá atenção para a criança devida, e a atenção não é comprar um telefone, dar atenção não é pegar e dar brinquedo ou levar para o shopping e ficar no telefone e deixar a criança lá, não. A paternidade vai muito além disso, e eu passei por abuso na minha infância e na paternidade, né, pelo próprio que era para me guardar, eu passei o abuso pelo próprio. E para mim foi muito difícil, porque até 10 anos de idade o que eu sofri foi muito difícil. E eu lembro que eu tive que fazer uma oração. E eu falei para Deus, ou o Senhor prepara e leva o meu pai, ou o Senhor arranca ele da terra, ou o Senhor prepara e leva o meu pai, ou arranca da terra a mesma coisa, ou o Senhor separa ele da minha mãe, ou o Senhor transforma ele. E eu tinha 10 anos de idade, para você ver o nível do meu sofrimento. A minha vantagem era pegar minhas coisas e ir embora. E para onde eu não sei. E eu tinha 10 anos, porque eu vi a vida toda ele batendo na minha mãe. A vida toda, minha mãe, ele pegava fio, espancava ao ponto dela urinar na roupa. Então, eu cresci vendo a minha mãe tendo que costurar para poder manter a gente, que ele era pedreiro, ganhava dinheiro e não fazia nada que era para fazer. E eu tinha que ficar na casa de um e outro porque ele não queria, e ele falava que tinha raiva de mim, porque quando foi na delegacia eu fui a única que poderia lembrar e falar de tudo o que aconteceu. Então, eu cresci muito revoltada. Eu tinha essa falta do pai. Quando chegou 14 anos de idade, resumindo, porque é muita coisa da minha infância, resumidamente, para falar de identidade, eu não tinha uma identidade, porque essa identidade como menina foi roubada. Para mim, o pai, o conselho que eu dou quando a menina estiver na escola é para ele levar um buquê de flor para ela, porque se ele não levar, ela vai achar que ela merece migalha, ela vai achar que ela merece o mínimo. Alguém me olhar e achar que eu era bonita, para mim, falar isso, para mim, era o máximo. Como se eu tivesse ganhado na loteria, porque eu era a vida inteira, pelo meu pai, pelos meus irmãos, chamada por causa dos lábios de grosso, de beiço de mula. Então, eu olhava no espelho, se eu pudesse, eu pegava uma faca e cortava meus lábios, porque eu achava que aquilo dali era horrível por meus lábios. Agora todo mundo coloca, né, preenchimento. Agora fala, quer botar um preenchimento? Mas, falando da identidade, eu não tinha. E por eu não ter essa identidade, o que aconteceu? O inimigo, quando a pessoa não tem essa identidade, é o famoso Alice no Mundo das Maravilhas. Quando você não tem identidade, você está igual a Alice no Mundo das Maravilhas. Quando você verdadeiramente não sabe qual é o caminho, qualquer serve. Porque quando a pessoa não tem identidade, ela não foi programada. Vamos falar quem teve identidade na Bíblia? Alguém que tinha identidade? Quem teve? Davi, ele deu essa identidade para Salomão. Ele programa a vida toda a Salomão. Ele falou assim, olha, Salomão, quando o Pai, né, o nosso Deus, falar para você o que você quer, você vai falar que você quer o quê? Sabedoria. Ele programou, a identidade de Davi foi tão forte para com Salomão que ele falou assim, olha, eu sei o que Deus tem comigo, ele tem uma aliança comigo e ele vai te falar o que você quer. Então não peça riqueza, não peça fazenda, não peça prosperidade, peça sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, você vai ter todo o resto. Então ele vai programar a vida de Salomão todinha ali. Quando Salomão sobe 1000 vezes e vai sacrificar 1000 vezes no monte, porque a pessoa, só orou e deu sabedoria. Não, tem que ter sacrifício. Porque a fé sem obra é morte. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, o que Salomão fez? Ouviu ou não ouviu o pai dele? Por quê? Imagina, você de pequenininho, sendo programado a vida toda. Só que quando Salomão... Acontece isso tudo, Deus deu a prova. Qual foi a prova que Salomão recebeu a sabedoria? Quando vem 2 mães e fala, olha, o filho dela que é o que está morto, não, é o dela. Ele falou assim, não, vamos pegar a espada aqui e vamos pegar e cortar no meio o que está vivo. Aí a mãe, não. Aí ele falou assim, então dá o filho, porque é dessa daí que falou que não é para matar. E ali, só que o que vai acontecer com Salomão? Salomão, ele foi programado a vida toda, foi ou não foi? Tinha identidade. Só que Salomão vai perder a identidade. Pastora, vai perder... Perdeu a identidade quando? Quando ele começa a ter intimidade com outras mulheres. No total de mulheres que ele teve, foi 1000. E aí, a mente dele é
programada. E aí, falando de paternidade, ele teve uma paternidade a vida inteira, que foi de Davi e que foi de Deus. Só que ele perdeu, porque existe isso. A pessoa pode a vida inteira ter a paternidade, tanto de crescer até num berço evangélico ou não, né? De estar ali, de ter Deus como pai ou não, e perder. Porque Salomão perdeu. Por quê? Porque a intimidade faz a pessoa perder a identidade. Se você puder, anote isso daí. Isso é forte. A intimidade faz a pessoa perder de verdade a identidade. Então, Salomão, ele perdeu verdadeiramente ali a reprogramação que ele teve. Ele perdeu. Por quê? Porque ele teve cada mulher com cada religião, querendo ou não, quando a pessoa ela se une, ela se torna uma só carne, e ali teve ligação de alma, e fora, imagina ela, não, essa velhinha aqui, não, esse daqui, não, aquilo dali. Gente, eu não estou sendo intolerante, eu estou falando de situação que ele aprendeu. De mistura, né? De misturar. Então, acontece isso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 33, não se engane, as mais não é boa. E ele não está falando se é pastor, se é presidente, se é diácono, se é membro. Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí eu fui estudar o que é corromper do hebraico para o português. É entrar em estado de decomposição. Você não consegue chegar perto de um corpo há 4 dias em decomposição, fedendo a podre. Você não consegue chegar perto. Por quê? Porque, infelizmente, o fedor é tão forte. Então, tem pessoas que perdem a paternidade por estar em ambientes também que não é para estar. Porque o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Como eu comecei dizendo, eu encerro dizendo que Jesus, ele sabia o que era isso. Porque quando ele vai orar, ele poderia não orar, mas a oração que ele nos ensinou, qual foi? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos verdadeiramente, aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que Jesus estava querendo dizer ali? Eu poderia não orar, mas eu estou mostrando que existe um pai. Então, se alguém cresceu igual a mim, com um pai, mas como não tivesse um pai, ou sem pai, eu quero dizer que o teu pai do céu, ele sempre cuidou de você. E o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, vai dizer que todo aquele que pede, recebe. Porque se eu e você sendo mal, se o nosso filho pedir um pão, a gente não vai dar uma pedra, um peixe, a gente não vai dar uma serpente, que dirá o vosso Pai que está no céu. Amém? Amém. Você falou que Salomão perdeu a identidade dele, né? E eu também penso de outra maneira, de outro lado, que aquela pessoa também que se aproxima de Deus, ela perde a identidade ruim dela e Deus dá uma nova identidade a ela, Dá uma nova identidade, né? Perde total. Na parte ruim funciona, na parte boa também funciona, né? Sim. Porque quando você falou, quem tem intimidade perde a identidade. Então, se você tem uma intimidade com Deus, tu perde aquela identidade ruim. Perde a identidade total. Porque eu sou bêbado, porque eu sou viciado, porque... Não, tu perdeu aquela identidade porque você se colocou íntima do Senhor. Se colocou, né? E é totalmente verdade isso, porque eu lembro que eu era, entre aspas, né, a ovelha negra da família, e a minha identidade não tinha, né? E aí, quando eu fui me envolver com uma pessoa, tal, que as pessoas disseram, né, essa daí não tem jeito para ela, entendeu? Quando chegou notícia que mataram 15 meninas lá que eu andava e só eu e mais 2 ficou viva, né, porque eu acabei me envolvendo com pessoas do tráfico, né, se tornando mulheres traficantes, e quem olhava para mim falava assim, essa daí não tem jeito, essa daí não tem como, só que eu sou prova que a intimidade com Deus traz uma nova identidade. É isso aí, arrasou. Muito forte. Muito forte. Ainda bem que eu vim. Amém. Glória a Deus. Vocês falham, eu também. É um conteúdo eu também, ainda bem que eu veio, eu também. E quando começou essa virada? Eu tenho um monte de pergunta, ele não tá deixando eu perguntar. Vou deixar. Tá. Desculpa. Pode continuar, amor. Pode, fala. Posso falar? Se a gente quer, a gente vai reservar 24 horas pra gente ficar perguntando pra ela. Não, é porque é interessante que a gente tá tomando um caminho aqui. Sim. De identidade, de paternidade, tudo isso reflete na nossa personalidade, como a gente performa, Totalmente. né?
E eu também fui uma pessoa que senti muita falta disso. Então, vem muito bem a calhar. Depois tu assiste o podcast. Vou assistir de novo, Lá no canal do King Podcast é ótimo pra falar de paternidade. Mas, a gente vê nesse episódio a tua jornada, a gente consegue enxergar, consegue enxergar de onde você saiu, do que você se tornou e para onde você tá indo, né? Sim. E eu queria que você falasse sobre essa virada, onde que você teve essa virada de chave, assim, sabendo que você tinha um chamado. Ó, eu tenho um chamado, eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso aqui. Foi quando? Quando que aconteceu isso? Na verdade... E as coisas começam a mudar, né? É. Porque quando Deus começa a trabalhar... Quando eu tinha 11 anos de idade, na verdade, Deus parou uma vigília antes de eu me afastar dos caminhos do Senhor. Com 11 anos, eu falei para minha mãe, eu quero ser batizada nas águas. Eu não era batizada ainda com o Espírito Santo, línguas de fogo. E eu falei assim, olha, eu quero ser batizada nas águas. E na nossa igreja, porque eu cresci na Bleia, né? Que eu falo que é Bleia, Assembleia. E lá não deixava batizar ainda. Naquele tempo era muito diferente, né? Não deixava batizar. E eu falei, mas eu quero batizar. E aí o pastor conversou com a minha mãe e ela falou, não. E eu falei, mas eu quero. E eu pedi para ser batizado nas águas. E eu lembro que eu vi a minha mãe entregando, marchando, e Deus usando ela. É lindo, e eu né? vi uma menina sendo ressuscitada através da minha mãe na minha casa. Então eu vivi muitas experiências. E a minha mãe me inspirava para ser, eu queria ser igual a minha mãe. Queria, né, marchar, pular, falar em mistério, aquelas línguas estranhas lá que eu ouvia. E eu lembro que a gente foi para uma vigília na Taquara, em Duque de Caxias, perto do Monte do Azeite. E um homem parou a vigília, ele ficou durante 1h30 me entregando profecia. Meu Deus! 1h30. Parou a vigília, tipo assim, 1h30. E eu lembro que eu só chorava. Ele falou desde quando eu estava no ventre da minha mãe, que eu não sabia, minha mãe foi falando a verdade chorando, até aquele dia e o que viria. E ali eu já sabia que eu tinha um propósito que não era algo normal. Só que eu não tinha muita visão assim, igual hoje eu tenho, né? De ver assim. Mas, assim, eu sonhava muito. Então, eu sempre sonhei, eu tive sonhos. Então, as pessoas falavam, essa menina tá sonhando. Mas eu sonhava que um dia ia morrer, daqui a pouco ele morria. Aí eu sonhava que várias coisas iam acontecer, igual a minha filha. Minha filha também, assim, meu filho também tem essas mesmas... Né, esse mesmo dom. E eu lembro, e não descarte o sonho, porque a gente sabe que o sonho tem coisas que estão no teu inconsciente, que você ficou pensando no dia inteiro, mas tem coisas que é Deus te mostrando. E tem coisas... não tem nenhum sentido. Tem coisas que não tem sentido para você... olhando, normalmente, mas se você for orar, você vai ver que tem sentido. Porque se Nabucodonosor, lá em Daniel, capítulo 2, você for olhar, não tinha sentido nenhum. Aquela estátua, aquilo tudo. Mas o que Daniel fez? Ele foi para dentro da casa com os amigos e a resposta vem no palácio. Porque quando a gente ora na casa, Deus dá resposta no palácio. Então, o que aconteceu? Eu fiquei na presença de Deus, fui batizada com o Espírito Santo em outra igreja. A história é longa, porque eu passei muita coisa na minha igreja, né, que eu cresci, e aí eu tive que ir para outra igreja, porque na minha o pastor mandava eu calar a boca e estava dando glória a Deus muito alto, porque eu não sou escandalosa. E aí, crente pentecostal não dá, né? Não, a gente grita, esquece, não tem como. E aí, eu lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo em outra igreja. Fui pro mundo, aí eu fiquei revolte, né? Mas tu foi pro mundo antes de ser batizada com o Espírito Santo? Depois que eu fui batizada. E aí, olha só, eu falo sempre, gente, virou um jargão que as pessoas dizem, eu não reproduzo antes das pessoas falar, eu sempre falei isso, que a área que você é mais afetada é a área que Deus mais vai te usar. A área que o inimigo mais te ataca é a área que Deus vai te usar para poder virar chave na vida de pessoas, virar ciclos de verdade, de coisas ruins para coisa boa. E eu lembro porque eu morava em comunidade, então o ambiente que eu morava era de verdadeiramente acordar e ver um corpo no chão. Meu Deus. Minha mãe tinha acabado de orar pela pessoa, no outro dia a pessoa já estava morta. E ela tinha entregue para a pessoa que ia morrer e morreu. Antes de virar o dia, antes de o sol, né, nascer. E era assim. Então, eu lembro que Deus começou a me usar. Minha mãe pedia para me orar e Deus começou a me usar para traficante. Quando eu fui batizada, meio contraditório. Por quê? Quando eu saio da presença de Deus,
Com quem que eu vou me envolver? Com pessoas disso daí, né? E aí, o que acontece? Quando eu estava no mundo, né, que a gente fala, né, fora da presença de Deus, dos átrios do Senhor, minha mãe sempre fazia voto. Minha mãe me patrocinou numa igreja lá, a amiga dela me patrocinou, colocava minha foto, oração, era joelho. Eu chegava, às vezes, do baile, minha mãe estava com a cara no chão. E eu lembro que um dia eu estava no baile na Nova Holanda, eu ouvi uma voz, sai agora da comunidade, porque se você ficar, você vai morrer. E aí, na época, mandavam um ônibus, né, para a comunidade. E quando eu saio da comunidade, teve maior tiroteio e teve corpos depois enfim, aconteceu. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava lá com a cara no chão, lá chorando e orando, falando com Deus. Só que eu tinha uma rebeldia muito grande por causa de tudo que eu vivi dentro da igreja. Eu ficava com raiva e eu falava assim, se for para me voltar, eu não quero ser igual eles. Eu quero ser diferente. Se for para me voltar, eu não quero ser mais uma na multidão. Ou eu faço a diferença, ou eu não quero. Ou o senhor me prepara e me leva no mundo, que eu tenho encontro contigo no hospital, de uns 15 dias, o senhor me leva. Meu Deus. Eu falava assim... E quantos anos tu tinha nessa época? Depois, uns 16 anos. Aí depois passou anos. Aí quando eu comecei... Nossa, era muito nova. Muito nova. Aí quando eu me tornei camelô, que eu comecei, né, ter CNPJ, trabalhar para mim, aí eu falei assim, Deus levou uma mulher que eu nunca vi. E ela foi, o nome da minha mãe é Carmen Lúcia, falou assim, por amor a Lúcia e as lágrimas dela no chão, eu vou pegar e vou mudar a tua vida. E eu usava roupa muito vulgar, mostrando tudo, enfim. E eu falava assim, Deus começou a me honrar tanto, que eu fazia 2.000 num dia. Às vezes, vendendo mesmo, trabalhando, indo para São Paulo, tal, tinha rádio. Então, quando você começa a ter uma estabilidade, por isso que a gente tem que entender que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Porque se você tem dinheiro, você consegue ajudar as pessoas. O dinheiro pode patrocinar ministérios e causas, entende? É importante ter o dinheiro, mas o dinheiro ele tem que ser verdadeiramente o nosso servo, não o nosso Senhor. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, fiquei olhando e ela começou a falar coisas da minha vida. E ela, Deus vai mudar o teu veste, vai mudar tudo. E eu tava com cigarro, joguei o cigarro fora. Nessa época eu ia na igreja. A pessoa chegou mesmo assim, entrei no mundo de pantufa. Verdade. Né? Não, eu fumava 3 maços por dia de cigarro. Sério? Né? Sério. Então, meu Deus. Para mim, uma das maiores libertação na minha vida foi o cigarro e a questão de quando você tem uma carência emocional e a falta da paternidade, você não consegue ficar sem ninguém. E eu tinha que estar com alguém. Eu tinha que estar, eu poderia... ficante, mas era aquele ficante que eu tinha que estar fixo. Eu tinha falta, né? Eu tinha uma carência emocional. E eu precisava de ter alguém para sanar aquela carência. Então, para mim não ter alguém, verdadeiramente, toda pessoa também que passa por abuso, ela vai ter algum problema na parte até sexual também. E aí essa parte também era outra parte que Deus me libertou, porque eu não conseguia. E eu ficar sem ninguém, eu tinha que ter alguém. Eu ficava com medo de não ter ninguém ali, entendeu? Porque eu fui rejeitada, então, como era, eu estava pertencendo a alguém, eu tinha um pertencimento ali. Olha, eu não sou rejeitada, alguém gosta de mim. Aquela carência. Só que quando Deus me libertou, foi a chave que virou a chave, foi quando eu lembro que eu falei, então tá bom. Então, já que o Senhor usou essa mulher e esses vasos todinho, parava gente que eu nunca vi. Eu lembro que uma vez eu entrei no ônibus, eu queria tirar minha vida. E aí eu lembro que quando eu sentei, o ônibus estava cheio. Eu falei assim, ninguém vai sentar nesse lugar. A pessoa que sentar aqui tem que falar o que eu tô passando. Olha só, na minha mente, como é que eu era. Porque eu sempre fui muito sério com Deus. Se não me entregar quando eu descer, eu vou tirar minha vida. Porque não vale mais a pena, por causa de todo o sofrimento. Porque se for falar tudo que eu vivi, eu já tinha enterrado uma filha, muita coisa. É porque eu tô resumindo aqui. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que o ônibus lotou. Vem um rapaz e senta do meu lado. E eu tava assim na janela e eu começava a chorar, limpando. E aí eu vendo um rapaz escrevendo, eu falei, deve ser escritor, escrevendo tanto. Aí eu, penso no mundo. E aí ele escrevendo, eu chorando assim. Aí ele, moça, você pode ler?
Aí eu, tá. Aí li, falei, hein? Aí era ali Deus falando para mim. Você ama mais a criatura do que o Criador. Você isso, mas eu te amo, eu te vi na tua infância, eu te vi, e ali eu comecei a chorar, e eu falei assim, Deus me vê, porque, tipo assim, e aí quando eu comecei a chorar, e ele falou assim, Deus mandou escrever, porque você é importante para ele, e ali começou a mudar, algo que eu não sabia, porque eu tentava tomar uma posição diante de Deus, e eu não conseguia, e eu quero dizer para todos que estão ouvindo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7 e 8, Jesus ele disse assim, é necessário eu ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá, e é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu lembro que as pessoas falavam assim, esse ano, até final do ano, a tua filha morre. Aí minha mãe falava, Deus falou que a minha filha tem uma promessa. E enquanto falava, se ela não voltar, vai pro inferno. Aí eu ficava com raiva. Já que eu vou pro inferno, então eu vou de tobogã mesmo. Com raiva que eu ficava. E aí, quando a minha mãe parou de falar, e as pessoas, e ali eu lembro que eu morava no 3º andar de uma comunidade, tinha uma boca de fumo assim embaixo, e eu comecei a chorar com o rosto no chão. E eu falei assim, Deus, se é o Senhor mesmo que usou esses vasos todos para mim e falou que vai me levar para as nações, eu quero que a partir de hoje o Senhor me ajuda, porque eu já tentei. E eu não quero mudar roupa para agradar os outros, porque há uma diferença de uso e costume e de doutrina, que doutrina do hebraico para o português é didache, usa instrução da palavra. E eu cresci a vida toda vendo pessoas com roupa, com aparência, mas sem essência. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, eu falando assim mesmo com o Senhor, eu quero a mudança de dentro para fora. A roupa é o último. Eu quero que o Senhor me liberte nisso. E eu chorando no chão. E eu lembro que o meu irmão e minha ex-cunhada passando um rádio para mim, que na época eu tinha um BlackBerry, o Nextel. E aí, olha, vamos pagar não sei o quê, porque as pessoas pagavam. Eu falei, eu não vou. Mas aí a gente tá com o dinheiro, lembra? Tem um dinheiro tal que a gente fez. Eu falei, eu não quero. Mas você não vai? Como assim? Eu falei, eu não vou. E ali eu lembro que depois... Foi 3 meses o processo e eu comecei a jejuar. E eu tinha que fazer jejum, eu ficava 6 horas de jejum, 3 horas. Por quê? Porque a carne aqui, tá vendo? É veia, corre sangue, não é azeite. E a tua carne, ela luta contra o teu espírito. E a casta de demônio que mandam contra a nossa vida, situações que só sai com jejum e oração. E eu precisava de jejuar pela minha vida. E eu comecei a jejuar. E o Senhor me muda, me transforma. E dali, eu lembro, as pessoas paravam na banca para ver brinco, pulseiras, coisas que eu vendia. E eu estava aconselhando outra pessoa que era líder, não sei o quê. Só que eu com o Jorge Paulo, aquele jeito, só o sangue, porque ainda não tinha mudado a roupa. Eu falei, por último, eu queria a roupa. Aí a pessoa falou, olha, eu dei o conselho que eu tava vendo você aconselhando para outra, e Deus restaurou o casamento. Eu ficava assim, minha ex-cunhada olhando, e eu falei, meu Deus do céu. E eu falava, Senhor, como assim? Aí eu lembro que pessoas da minha família falaram assim, esse daí é um pouco caiado, por fora é muito bonito, mas por dentro é o cemitério, né? Você vê. E eu lembro que dali em diante, Deus começou, e essa minha ex-cunhada, que é minha amiga Ana, que a gente estava com ela no começo do ano agora, Cabo Frio, ela falou assim, eu vejo você com os terninhos no aeroporto, que não sei o quê, e eu olhando assim para ela, como que eu vou? E foi difícil, por quê? Porque eu tive de desfazer das mercadorias toda, e ela me prestava R$20 para ir para o Monte do Azeite, comecei a fazer campanha, e aí eu não tinha dinheiro para nada, e eu falei, Jesus, que processo é esse? Mas foi necessário o processo para poder me forjar. Mas dali, verdadeiramente, começou a mudar. Foi ali que verdadeiramente eu vi que tinha algo diferente. Mas aí eu já comecei a ganhar, já para Jesus, quem estava no vício lá, tinha uma rua, um montão de gente com vício, e fazia fila. Os clientes do meu irmão, que era tatuador, pegou e começou a se render aos pés do Senhor. Ele falou assim, você não vai vir mais para cá para o meu estúdio, não, porque você vem... E aí ele estava perdendo os clientes e ali começou a mudança. Eu falo que o microfone é só para potencializar a nossa voz, mas o que vai despedaçar o jugo é a unção. E eu falo, quem vai aonde ninguém quer ir, Deus coloca onde todos querem estar. Quem faz o que ninguém quer fazer, Deus dá aquilo que todos querem receber. Então, esse é o segredo.
Agora eu posso fazer minhas perguntas ou tu tem mais alguma coisa? Meu Deus. Será que dá tempo? A gente tem 5 minutos. Eu vou fazer uma de cada. Eu separei aqui em blocos. Você faz um bate-bola com ela? Posso fazer uma de cada? Poxa, então eu vou fazer uma de cada. Ele tá aqui, ó. Ser rápido, hein, ainda bem que ela é nossa amiga agora e a gente pode ter mais tempo com ela, tá vendo? Olha pros meus olhos azul pela fé. O dele é de verdade, o meu é pela fé. Eu coloquei aqui algumas perguntas e Sim. eu já começo a falar que tem muita gente que usa Deus como muleta. Sim. E algumas pessoas usam como base. Sim. E a pergunta que eu separei aqui, a do primeiro bloco, vou fazer uma só. Sim. Onde termina a fé Sim. e começa a responsabilidade individual? Onde termina a fé e começa a responsabilidade. Talvez não termine nem a fé, porque a fé não termina pra gente, né? Mas aonde a gente não age somente com a fé, mas a gente também reconhece a nossa responsabilidade. Sim. E coloca qual é esse ponto, assim, sabe? Como que começa? Sim. A verdade é... Quando eu cresci, aonde eu cresci, eu sempre vi muita gente falando assim, porque eu vou conseguir, mas esperar cair do alto, você não vai conseguir, né? A Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Então, não tem como. Eu gosto de Jesus, eu olho para Jesus e eu vejo ele falando assim para Pedro, Pedro, pesca lá, porque falaram assim, estão cobrando um imposto aí, e aí, o que vai fazer? Aí Jesus fala assim, pega lá, pesca lá o peixe, porque dá de Deus o que é de Deus e de César o que é de César. Então, tem gente que espiritualiza, né, aquilo que é material e materializa aquilo que é espiritual. Ou seja, quando eu comecei a pregar, meu sonho era ter uma Bíblia, eu não tinha. E Deus usou uma mulher que eu nunca vi e falou assim, Deus vai te dar uma Bíblia de estudo. E eu tinha um festival de playback para explicar a pergunta que você me fez. E o segundo lugar era a Bíblia, que era para ganhar de estudo. E eu fui, o que eu fiz? E Deus já falou que eu fiz isso, que vai me dar. Não vou ensaiar, não. Eu fiquei colocando playback dia e noite, gravando. E eu fiquei lá. Eu acho que uns 3 meses todo dia ensaiando, que o vizinho deveria até ter aprendido a música comigo. E eu fiquei todo dia colocando aquele louvor, ensaiando, não, mas esse tom aqui não ficou tão bom, não. E eu não entendo nada, mas eu lá, todo dia. E quando eu fui fazer, né, lá a apresentação, eu ganhei em segundo lugar e eu comecei a chorar. E aí, de alegria. E todo mundo, mas você tá triste porque tu não ganhou o primeiro lugar? Eu falei, não, eu tô feliz porque eu queria ganhar a Bíblia. Então, o que acontece? A fé, ela nunca vai terminar, só que a fé, ela anda junto com a obra, é como você disse. E aí, às vezes, se eu sei que Deus tinha uma chamada comigo na palavra, a parte teológica, porque teologia é estudo sobre Deus. Então, o que eu tinha que fazer? A minha parte, até onde eu consegui entender a Bíblia, e o Espírito Santo estava ali, mas se eu tinha recurso terreno, então o que acontece? Se a pessoa ela pode fazer um bolo de pote, não, vou ficar aqui esperando porque Deus vai enviar. Exato. Se a pessoa ela pode pegar e ela pode estudar, porque eu falo que velho é o diabo que tem mais de 10 mil anos. Se você está ouvindo a gente, você tem 99 anos, ainda dá tempo de você estudar. Verdade. Não tem como. Então, a fé e obra. Eu até escrevi aqui, a fé pode nos colocar em risco, mas sem risco é impossível dizermos que temos fé. Vamos olhar para Abraão? Abraão lá em Gênesis 12. O Senhor vai falar para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele teve uma ação ali, ele não ficou parado. Verdade. O Senhor falou, ele falou assim, não, vou ficar aqui porque vai vir uma carruagem com carros de fogo e vai me levar. Não, ele pegou e teve uma ação, ele foi. E a Bíblia vai dizer que teve 318 com ele quando foi resgatar Ló. Então, ou seja, ele cresceu, só que ele fez a parte dele. Ele levanta altares para o Senhor, ele faz a parte dele, entende? Então, o que acontece é que as pessoas, elas querem pegar e falar assim, eu tenho fé, mas o que eu estou fazendo? Verdade. O que eu estou fazendo verdadeiramente? Eu falo que verdadeiramente a fé é como um músculo. Verdade. Se você não exercitar, ela não vai crescer, ela não... eu coloquei aqui, a fé é como um músculo. Desenvolve-se com exercício e ganha força com o tempo.
Mas, ou seja, como que eu exercito a minha parte? Senhor, eu estou crendo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou membro de um corpo de Cristo, não estou quem vai pelas igrejas, né? Baratinha eu tenho de igreja. Pastor, eu tenho um pastor. Ah, mas isso é errado. Não, então rasga lá Apocalipse, já que você acha errado, porque diz isso ao anjo da igreja, e anjo da igreja é pastor, entende? Então, eu olhando do âmbito dentro da palavra de Deus, eu sempre vou ver. Deus, ele poderia pegar e usar Jesus lá e falar assim, Pedro, ó, nem precisa lançar a rede pro lado direito, porque aqui, ó, já fiz. Não, ele falou assim, Pedro, lançai. Eu tentei a noite inteira. Ele falou assim, lança de novo. Se Jesus quisesse, o barco não poderia estar cheio de peixe? Poderia. Mas o que ele vai fazer? Porque ele quer ver o nosso movimento, a nossa movimentação. Verdade. Então o Senhor fala, reage, bora movimentar. Verdade, arrasou. Top. De quem vai assistir. Vai querer perguntar ou posso perguntar outra? A gente tem quanto tempo aqui? 9 minutos. Nossa. Posso perguntar? Tem muita coisa ainda. Então tá bom, vamos lá. Eu tô aqui olhando, Jesus, como é que eu vou resumir tudo, Jesus? Olha só, eu vou fazer aqui, como se ele falou, bate-bola, né? Pra você, bate-bola não, como é que é? Bate-pronto. Bate-pronto, né? Sim. Eu botei aqui, Sim. por que tanta gente diz ter fé, Sim. mas vive ansioso, inseguro e dependente emocionalmente? Muita gente diz ter fé, mas vive dessa maneira. Ansioso. Inseguro e dependente emocionalmente. Porque não teve tratamento. Antes de eu ir a primeira vez para a América, para os Estados Unidos, eu fui num tratamento psicológico, porque tudo que você passa, todo mundo, a gente fala que até o psicólogo, o neuro, todo mundo. Terapia é vida. Terapia é vida. Ah, mas eu vou orar com Deus. Vou falar com Deus, sim. Mas tem coisas que, assim como o cardiologista sabe o que está funcionando no teu coração ou não, o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, qual seja a nomenclatura que queiram colocar, ele estudou. Verdade. Então, existem coisas que está aqui nessa parte aqui chamada inconsciente. Uhum. E o teu inconsciente, ele vai verdadeiramente apagar algumas coisas para você não esquecer, porque você mesmo, para você não sentir dor. Uhum. E aí, quando você não é tratada, tem coisas que se repetem. E aí você fala assim, mas por que está repetindo isso? Mas, gente, parece que é a mesma coisa. Aí você vai demonizar, você vai achar que é o demônio. Uhum. Você vai achar, não é. E nunca muda. Nunca muda. Nunca muda. Tem gente que vai morrer. E aí, por quê? Porque tem que ter tratamento. Existe uma coisa chamada verdadeiramente inteligência emocional. Para ter inteligência emocional, você precisa, muitas das vezes, do auxílio de alguém. Você vai precisar ser tratado. Eu lembro que eu estava muito mal, eu já estava quase entrando em depressão antes de eu ir para os Estados Unidos. E a minha amiga psicóloga, ela pegou e começou... Hoje a gente é amiga, mas a gente se conheceu e ela começou a cuidar de mim. E muitas coisas precisavam ser tratada, muitas coisas precisava, tanto no meu inconsciente, subconsciente, no consciente, tem coisas que precisava mudar dentro de mim. Precisava de mudar aqui, porque não adianta. Nós somos como um imã. Às vezes, você só vai atrair coisa ruim, verdadeiramente, não é porque você é uma pessoa ruim, não. É porque tem coisas que não foi tratada em você. Tem coisas que não foi. E, pastora, mas aí eu vou fazer um ano e vou parar. Não. A Bíblia diz lá em Jeremias 18 que o vaso na mão do olheiro, ele se quebra. E aí, segundo um dos historiadores que eu amo, ele vai dizer que ali não era verdadeiramente a porta do olheiro, era a porta do lixo, dos cacos, onde eles pegavam e refaziam. Ainda que se você esteja um caco, se sentindo até um lixo, Deus ele tem como te refazer, mas ele vai usar, sim, a ajuda do profissional para poder te ajudar. Então, eu quero dizer para você, porque tem gente que tem a falta da paternidade ou
da maternidade também, porque tem casos da mãe, mas tem coisas que às vezes tua infância foi muito boa, mas só que tem coisas que às vezes foi um tio, uma prima, e tem coisas que na adolescência, na escola, tem situações, N situações no trabalho. E se você não cuidar disso, às vezes você vai ter um estupim com alguém, com um funcionário, com um cliente, vai perder o cliente. Quantas pessoas não já perdeu? Eu mesmo já perdi muitas coisas por conta das emoções. Então, as emoções têm que ser tratadas. E eu sempre uso, né? Até pegaram essa frase que eu uso e fizeram um livro que Deus me deu. Eu falo, para Deus mudar a sua realidade, você tem que mudar a sua mentalidade. E para Deus poder mudar a sua mentalidade, você muitas das vezes vai ter que passar por um tratamento. Eu cuido de pessoas de Washington DC, minhas pacientes. Eu cuido de pessoas do Texas. Eu cuido de pessoas do sul do Brasil. Eu cuido, né, de tanta gente que Deus está trazendo para mim cuidar, meus pacientes. Mas eu vejo a cada dia que verdadeiramente a humanidade, ela precisa. Porque as pessoas estão colocando tudo na conta de Deus. Verdade. Ah, não, porque eu tenho fé, eu sei, você pode ser uma mulher e um homem de muita fé de verdade. Eu também sou, eu também era. Mas enquanto eu não comecei a tratar as minhas emoções, muita coisa na minha vida não andou. E aí, às vezes, você não entende porque o teu sistema nervoso do nada. Porque se você não tratar, você vai surtar uma hora. A Ana Paula Arósio, a artista que tem os olhos igual dele, o seu e o meu pela fé. Que o dele é de verdade e o nosso pela fé. Ela viu o namorado dela se matar dentro do banheiro. E ela pegou, e ela continuou, vários contratos milionários, trabalhando e tal. Só que depois ela surtou. Chega uma hora que a conta vem, né? Ela surtou e ela foi embora. E ela mora hoje já há 10 anos na Europa. Porque a conta vem uma hora ou outra. Por isso que a pessoa fala assim, do nada surtou, do nada foi lá e bateu, matou. Gente, tem coisas que tem que ser tratado. E muita gente negligencia dizendo, tá nervosinho. Ou é demônio. É demônio. Não. Não é. Não demoniza aquilo que existe tratamento. Verdade. Aquilo que hoje estão falando, porque é narcisista, porque é borderline, aí quer colocar uma nomenclatura no problema. Às vezes a pessoa nem é um narcisista, nem é borderline, nem é TOD, porque para cada situação, às vezes a pessoa só precisa de um tratamento, a pessoa não é nada daquilo. Sim. Tem situação que às vezes ela se coloca igual camaleão. E aí ela fica achando que tem muitos transtornos e não tem. A verdade é que às vezes a pessoa, peraí, eu não mereço isso. E aí ela começa a cair na realidade, mas também eu não mereço. Mas o que eu também estou fazendo? Entendeu? Só que aí, para falar de cada indivíduo, tem que tratar cada um. E saber da história de cada um. Tem que ser personalizado, né? Tem. Não adianta pegar num geral que eu falo e trazer. Então, porque cada indivíduo tem uma vida, tem uma situação. Tem gente que verdadeiramente tem problemas de verdade. Mas eu estava vendo uma pessoa, ela é até famosa no Brasil, e ela estava falando que o psiquiatra falou assim, olha, nós vamos fazer o teste de TDAH, mas se fizer o teste, né, de TDAH e começar a passar os remédios, talvez o teu QI é tão alto que vai diminuir isso. Ela falou assim, então não quero mais que faça o teste. Então, assim, tem gente que verdadeiramente tem o TDAH que fala assim, meu Deus do céu, essa daí tem déficit, tem tudo, e verdadeiramente tem gente que não quer tratamento. E aí, o médico vai falar o quê? Verdade. O psiquiatra vai falar o quê? Eu vou te obrigar? Tem gente que não quer. E aí, vou perder meu QI. Mas tem coisas que, a curto prazo, tá tudo bem. Mas ao longo prazo... A conta vem. Isso daí vai vir. E igual quando a gente come muita besteira, come muito açúcar, fica diabético, muito sal, fica com a pressão alta, né? Sim. A conta sempre vem. A conta chega. É igual um tem cartão, que cuidar. né? Você vai usando o de crédito. Usa. Quando chega a data de pagar. Tem que pagar? Tem que pagar. Tem que pagar, né? Eu sei que a gente tem sem limite, né? Pela fé. Agora, falta 1 minuto ali pra gente terminar. Meu Deus. E eu queria que você desse uma palavra, né? Falasse uma frase para quem está usando Deus como desculpa para não crescer. Sim. E uma outra frase para quem está cansado, mas continua fiel. Eita. Vamos lá.
Para quem está usando Deus como Pode desculpa... falar ali para sua câmera. Para quem está usando Deus como desculpa... Para quem está usando Deus como desculpa para não crescer. Para não crescer, eu costumo dizer assim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Por quê? Porque Deus não quer. Tem certeza que Deus não quer? Tem certeza que é Ele que não quer? Porque é onde eu nasci. Você não decidiu aonde você nasceu. Como nós não decidimos. Mas você decide aonde você não quer morrer e aonde você não quer parar. Sim. Talvez é mais fácil falar aqui, colocar desculpa em Deus. Porque Deus usou o profeta e disse. Está alinhado com a palavra? Porque Deus, ele nunca vai sair disso daqui. E o querer de Deus sempre vai ser em te abençoar. Deuteronômio 28 vai dizer, será que se atentamente tu ouvir me obedecer, as bênçãos, ela vai vir e vai te alcançar. Então, assim, tem coisas que tá limitando a sua mente. Talvez você cresceu em um ambiente tóxico que falaram, não, porque Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. E talvez Deus não tenha nada a ver com essa história aí, entendeu? Então, não coloque uma culpa em Deus que ele não tem, porque pelo contrário, você é filho, você não é escravo. Então, sai da mentalidade de escravo, porque como filho, ele quer te dar o melhor. Como filho, ele quer que você tenha o melhor, mas você tem que querer também o melhor. Porque se você não quiser, Deus não tem como te entregar. Então, eu falo que toda mudança sofre resistência. Toda mudança, ela vai sofrer resistência. Só que a Bíblia vai afirmar em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Então, a palavra é essa. Se tem inimigo de verdade, você sente, você sonha, né? Você tem visões, às vezes, que tem situações ali espiritual, porque existe isso, né? Você vai orar com a palavra de Tiago 4,7. E você vai orar, sujeitável, mas você vai fazer a tua parte. Tu vai reagir. Pastora, eu não tenho como pegar e fazer a faculdade de Harvard. Faz na Estácio. Desculpa, né? Propaganda, quiser patrocinar. Vai estudar, vai fazer na pública. Eu tenho um irmão, ontem, eu estava falando com ele, ele tirou o olho. Ele foi diagnosticado com um ritmoblastoma bilateral. Meu irmão, com 9 meses de vida, o médico disse que ia morrer. Ele passou agora no Enem. Ele se esforçou. E aí? Vamos se esforçar. Estudo não dá para mim. Então, vamos pegar, vamos fazer o melhor. O que você pode fazer? Vamos trabalhar, pô. Vamos fazer o melhor. O que você gosta de fazer? Verdade. O que você gosta de fazer? Eu gosto de pintar. Vamos embora pintar. Vai lá, coloca os quadros na praia, pinta do teu jeito. Vai ter alguém, vai começar assim. Eu lembro quando eu comecei como camelô antes de fazer 2000 num dia, eu fui com um papelão com um caixote de feira. E um papelão eu coloquei, um brinco que não dava pra vender nem por R$1. Teve gente que comprou por pena. Primeiro dia eu vendi R$7. Depois eu tava com 4 bancas. E aí eu comecei a fazer 2000 no dia. Mas por quê? Porque verdadeiramente eu peguei e eu usei o que eu tinha e Deus me deu o que eu não tinha. A segunda pergunta é o que mesmo? A segunda pergunta é uma frase para quem está cansado, mas continua fiel. A segunda frase é para quem está cansado, mas continua fiel. Eu quero dizer para você, nem é propriamente só uma frase, né? É a Bíblia, né? Que eu amo. Nós amamos a palavra. Nossa. A Bíblia vai dizer, né, lá em Josué 1, não te mandei eu? Somente esforça e tem bom ânimo. Eu quero dizer para você que aonde você colocar o teu pé, você está debaixo verdadeiramente da promessa patriarcal que é sobre Abraão. Gênesis 12 diz, quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E Josué, ele está debaixo disso daí. E o Senhor falou para ele, aonde você colocar o pé, eu vou ser com você, eu vou te dar. Então, eu quero dizer para você que assim como Deus fez com Ruth, acabou o tempo de catar migalha. A Bíblia vai afirmar que Deus levanta um Boaz. Boaz é o remidor. O Senhor é aquele que ele te redime. Amém. Ele é aquele que te tira de fora verdadeiramente do arado e ele te coloca para dentro. Boaz, do hebraico para o português, significa agilidade. E Deus manda te dizer que ele está te erguendo verdadeiramente do pó para o pódio. Aleluia. Deus manda dizer para pessoas que estão aqui, ele te tira do pó para o pódio. Tem gente que não vai entender. Só que Deus, ele te tira de verdadeiramente da previsão
A previsão talvez hoje aqui, né, é que iria chover. Mas a provisão de Deus, aprove ele não chover. Talvez a previsão da tua vida, meu Deus, como que vai ser esse ano se eu perder isso ou aquilo? Mas o Senhor está dizendo, ou se eu perder fulano ou ciclano, ou se não tiver, né, como eu fechar esse negócio, como eu fazer essa situação. Quero dizer para você, a previsão da terra é que você vai perder, mas a previsão, verdadeiramente, a previsão da terra é que você vai perder, mas a provisão do céu é que você vai alcançar, você vai chegar. E eu quero te dizer que alcançado, ele dá força para quem não tem nenhum vigor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastora, muito obrigado pela sua participação aqui, pelo que você compartilhou. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. As crianças que estão ali. Maravilhindos. Muito obrigada, tá? I love you forever. Para o povo que tá aí, ó, maravilhindos. Sigam na rede social, Midian Alves. Chiquérrima. Eita, senão tá em pecado. Tem que seguir. Gente, muito obrigada a vocês que assistiram aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.